Bom, irmãos, eu trouxe hoje um tema muito importante, de muito aprendizado, não só para mim, mas para todos nós que somos a Igreja de Deus e devemos aprender muito com esse tema. E o tema é: ame mais e julgue menos. Mas afinal, o que é amar e o que é julgar? Nós iremos saber a definição de cada uma dessas coisas. Nós podemos dizer que existem várias definições para definir o amor, né? Mas podemos dizer que amar significa demonstrar amor pelas pessoas. Amar é aceitar as pessoas exatamente como elas são. E não importa se aquela pessoa vai te deixar triste ou te magoar, porque você sempre vai estar pronto para perdoá-lo, porque você a ama. O amor, ele também representa Deus. Em 1 João, capítulo 4 e versículo 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, Deus, ele representa o amor. E o amor, ele não é passageiro, e sim eterno. Então, nós temos aí essas definições básicas do que é o amor. Claro que tem muitas outras, mas essa é a principal. E o que é julgar? Julgar é tomar uma decisão, é se colocar como juiz, é criticar, é condenar, avaliar, enfim, por aí vai. Mas a questão é correto julgar as pessoas? Nós convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 a 2. Os irmãos que encontraram podem dizer amém. Diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Então, essas palavras desse verso são muito importantes, porque elas servem de alerta para nós, né? Aqui diz que nós não devemos julgar as pessoas, porque se nós julgarmos, nós também seremos julgados. E se na mesma medida que a gente julgar as pessoas, a gente vai ser julgado. Então, é importante a gente analisar isso e não julgar os irmãos. Agora, nós iremos falar sobre a diferença entre julgar e dar opinião, porque tem uma diferença aí. Mas, e aí, qual a diferença? A diferença é que quando você julga, você está decidindo sentença, está emitindo juízo. E opinar, né, dar opinião, é porque você vai falar o que você acha, você vai expor, você vai dar seu parecer sobre uma determinada situação. Então, você não vai estar julgando, mas vale ressaltar que é importante você analisar se aquilo que você vai falar é útil para aquela pessoa que vai ouvir. É importante você falar se a opinião é sua ou não. E como é que você vai saber, como é que você vai fazer para saber isso? Para saber se a sua opinião será útil para aquela pessoa? Eu separei aqui 6 tópicos bastante interessantes e super válidos que nós podemos analisar e que vão nos ajudar a entender melhor. O primeiro tópico é: faça tudo em amor. Essa é uma dica muito importante para nós, porque no momento em que a gente ama a pessoa,
a gente vai escolher ajudá-la e não condená-la. Então, por isso essa dica é de extrema importância. A segunda dica é: analise tudo à luz da Bíblia. Isso que a gente vai falar para a pessoa. Será se está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que a gente vai falar para a pessoa? Porque nós sabemos que a Bíblia ela é um livro inspirado pelo Espírito Santo, né, de Deus. E no momento em que a gente fala dela para outra pessoa, para outras pessoas, ela tem esse poder de tocar no coração das pessoas. Então, se a gente falar da nossa opinião e falar de Deus para essa pessoa, ela vai entender melhor e vai se sentir muito bem e não vai ficar chateada ou magoada, né? Então é uma dica muito boa. A terceira é: olhe para você mesmo antes de falar. Essa é uma dica que acredito que todos nós devemos fazer. É porque ela é de extrema importância. Muitas vezes eu acredito que todo mundo já passou por isso e passa por isso. Todo mundo algum dia já julgou alguém ou está julgando alguém. Então, por isso que é importante a gente se autoavaliar para sabermos nos questionar, dizer: será se eu sou um exemplo? Será se eu sou um bom exemplo dos princípios que eu defendo? Se eu não for, é bom eu admitir e nem falar nada, né? Porque se eu falar alguma coisa, a pessoa já pode ter um argumento para me condenar também. Então, por isso que essas dicas elas são de extrema importância para nós. A quarta é: seja sincero, mas compreensivo. No momento que você for falar, que nós vamos falar com alguém para exortar, né? Porque às vezes a gente precisa exortar, mas a gente deve agir de forma sincera, que é verdadeira, e saber falar de forma amorosa, carinhosa com aquela pessoa, de uma forma que aquela pessoa não vai ficar chateada ou magoada. Claro que ninguém gosta de exaltação, né? Mas é necessário a gente saber a forma correta de falar, a forma correta de agir e ser compreensivo, porque a gente deve analisar o lado da pessoa. Por que a pessoa agiu daquele jeito? Por que ela tomou aquela atitude em determinada situação? Então a gente tem que ouvir a pessoa, né, ser compreensivo com ela, porque aí vai ser mais fácil tanto para ela nos compreender quando a gente for falar e nós a compreendermos. Então essa é uma dica muito importante. Quinta dica: seja tolerante. Tolerar é suportar em amor quem age de maneira que você acha errado. E não é concordar e nem ficar calado diante do que a pessoa fez, entendeu? Então, você vai falar com a pessoa, vai falar tudo que você achou que ela fez, tal, de maneira educada, de maneira amorosa. E é importante ressaltar que você chame a pessoa que está envolvida com aquilo que você viu e não outras que não tem nada a ver, porque às vezes as pessoas veem algum irmão fazendo alguma coisa de errado e ao invés dele chamar ele, dizer para ele, ele não faz, ele chama outros que não tem nada a ver e fala. E Deus não se agrada disso, Deus reprova isso totalmente. Então isso também é um pecado. E a sexta e última dica é: evite polêmica. A controvérsia muitas vezes ela leva a palavras duras, né? A gente fala palavras duras. E às vezes isso causa divisões entre as pessoas, porque por isso eu disse que a gente deve ter cuidado quando a gente for exortar alguém. Primeiramente, eu nunca vou chegar numa pessoa, quando eu for falar para ela, de uma forma, vamos supor, ignorante, né?
eu tenho que chegar, dizer para o irmão os pontos positivos, porque com certeza também não tem só negativo, né? Toda situação a gente pode tirar lições boas e ruins. Então, a gente vai falar para aquela pessoa o que ela fez de bom e depois dizer o que ela fez de ruim. E sempre seguindo essas dicas, que eu tenho certeza que a pessoa não vai ficar magoada. E se caso a conversa tiver essa direção de tipo, se for ignorante, é bom a gente nem conversar, porque vai acabar tendo intriga, os irmãos vão acabar se magoando e vai ficar aquele clima chato. Então é bom a gente seguir todas essas orientações, porque Deus que nos orienta. Nós devemos amar mais e julgar menos. Por quê? Eu convido os irmãos para abrirem suas Bíblias em Lucas, capítulo 6, e versículo 37. Diz assim: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Então essas palavras aqui, elas são palavras de ânimo para nós também. Por quê? Porque se nós perdoarmos, nós também seremos perdoados por Deus e pelas outras pessoas também. É tão bom quando a gente é perdoado por alguém. É como se a gente estivesse preso em um sentimento ruim, e no momento em que a pessoa nos perdoa, que Deus nos perdoa, a gente se libertasse desse sentimento ruim. A gente se sente até mais leve, né? Então, o perdão, ele é um sentimento muito bom, que traz muitos sentimentos bons para nós. E nós temos um exemplo de que Deus, ele escolhe amar do que julgar. No momento que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em adultério, vá e não peques mais, ali a gente vê que Deus escolheu amá-la, que Deus escolheu perdoá-la. Por quê? Porque Deus é amor, Jesus é amor. Jesus, se ele quisesse, ele teria autoridade para julgá-la e condená-la bem ali, porque ela foi pega em adultério. Mas ele não fez isso, ele escolheu amá-la e perdoá-la. E eu tenho certeza que ela deve ter ficado muito feliz. Então, esse versículo, ele nos dá esse conforto, né? Agora eu convido os irmãos para nós lermos em Romanos, capítulo 14, e versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Amém. Bom, aqui está dizendo uma coisa muito importante para nós, que nós não devemos julgar o irmão e não devemos colocar pedra de tropeço na vida do irmão. Como assim? Como é que eu posso estar colocando pedra de tropeço na vida do meu irmão? Esse tipo assim, o irmão, ele está na igreja, mas ele está desanimado, ele não tem aquela força mais, ele está mesmo cabisbaixo. E o irmão chega nele, ao invés de dar palavras de ânimo, palavras de conforto, palavras de esperança, o irmão vem julgando, criticando e deixa a pessoa mais para baixo ainda. Mais pior do que ela já está, ela fica. Então, isso daí é pôr pedra de tropeço na vida desse irmão. E outro exemplo é quando o irmão está bem firme, procurando ser fiel a Deus, e vem outro irmão só criticar, julgar. Aquele irmão vai desanimando. Então, isso é uma pedra de tropeço. Então, isso é chato, porque nós não queremos ser culpados por ninguém se perder, não é? Então, ao invés de nós julgar, nós devemos ajudar aquele irmão, devemos escolher amá-lo. Eu convido os irmãos para ler
em Tiago, capítulo 4, e o versículo 11 e 12. Diz assim: Irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para ajudar o seu próximo? Então esse versículo ele é bem profundo, né? Bastante profundo. Então aqui nos diz que nós não devemos julgar o irmão, porque no momento que nós estamos julgando nosso irmão ou falando mal do irmão, nós estamos julgando a lei. E isso é um pecado gravíssimo. Porque não adianta eu guardar todos os outros mandamentos se no final eu falo mal do meu irmão ou julgo o meu irmão. Eu vou estar pecando do mesmo jeito. E Deus ele não se agrada disso, ele reprova isso. Então, o que nós devemos fazer para parar de julgar as pessoas? Porque isso é uma luta diária, é uma luta constante. Todos nós nos perguntamos, mas o que eu posso fazer? Porque de um lado é a carne e do outro é o espírito, né? E uma hora ou outra o inimigo é tão terrível que ele fica ali, ó. E às vezes o irmão acaba cedendo, né? Porque nós somos falhos e pecadores. Então, uma hora ou outra nós iremos ceder. Mas devemos nos arrepender. Mas eu vou dizer aqui uma dica que é muito importante para a gente saber parar de julgar as pessoas. A primeira dica é se colocar no lugar das pessoas. Porque se eu me colocar no lugar delas, eu vou entender melhor a situação que ela está passando. Eu vou entender por que ela está tomando aquelas atitudes. E vou entender melhor. Por isso que nós não devemos julgar. Por isso que esse papel é só de Deus. Por quê? Porque Ele sabe de tudo, Ele vê tudo. Ele vê cada detalhe que está acontecendo na sua vida, Ele vê. De lá de cima, Ele vê tudo. Então, Ele que pode julgar, né? Depois de nós imaginarmos, se colocarmos no lugar da outra pessoa, nós devemos nos perguntar se será útil fazer algum comentário para aquela pessoa. Se nós vemos que não é útil, é melhor nós não falarmos nada para ela, porque a gente pode magoar ela. Então, que nós escolhamos não falar, ou então pedir ajuda de Deus, que Ele vai nos guiar para falar da melhor forma para aquela pessoa. Então, que nós escolhamos amar nossos irmãos, ajudá-los quando eles estiverem desanimados, estender a mão para eles, porque todos nós temos altos e baixos na nossa vida. E às vezes a gente só precisa ser compreendido. Então, que nós possamos se colocar no lugar das outras pessoas, escolher amar, assim como Jesus fez com nós, né? Se entregou por nós. Ele nos ama e nos perdoa diariamente. Mesmo nós sendo pecadores, Ele nos perdoa, Ele escolhe nos perdoar. Então, eu estava vendo hoje, falando sobre esse tema, né? Estava procurando, e eu vi uma reflexão, achei uma reflexão muito, muito linda, muito tocante. E eu queria finalizar lendo com ela, com vocês. Lendo ela com vocês. Diz assim: Deus hoje tem uma ordem muito clara no nosso coração. A primeira ordem é justamente esta: não julgar. Nenhum de nós tem o direito de julgar os outros. E todo julgamento é uma ação precipitada. É envolto em fantasias, em incertezas e na nossa própria subjetividade, que olha, analisa e vê as coisas de acordo com os nossos próprios critérios e não como a verdade como tal. O juízo e o julgamento pertencem a Deus.
É Ele quem vê do alto, quem vê a situação inteira, por completo. É difícil não julgar, é difícil não omitir juízo, é difícil não nos posicionarmos diante das coisas, dos fatos e dos acontecimentos. Mas aqui não é questão de tomar posição contra ou a favor de alguém. É questão de julgar de acordo com os nossos critérios e, sobretudo, emitir juízo sobre aquilo que é a vida das pessoas. Geralmente, quem julga não se enxerga. Muitas vezes olhamos, analisamos a vida dos outros e não reparamos na nossa própria vida. Quando vemos algo de errado com o outro, quando percebemos que algo na vida dele não está correto, não está certo, nem é justo julgá-lo. A primeira coisa a ser feita é o que aquele velho ditado ensina: colocar minha barba de molho, ou seja, volto-me para dentro de mim, olho como eu estou agindo e conduzindo a minha vida. É a atitude do homem e da mulher vigilante que primeiro olham para si mesmos, que reconhecem suas fraquezas, seus próprios limites, suas próprias dificuldades, e o critério de olhar o outro será diferente. Quem não conhece a si mesmo não tem capacidade para conhecer a ninguém. É do conhecimento da matéria que somos, da fragilidade humana, que é cada um de nós, que saibamos ter mais paciência e misericórdia em conhecermos de fato as pessoas sem nos precipitarmos em julgamentos e juízos em relação às pessoas. É necessário um exercício diário de reparação, reparar bem mesmo, reparar as traves que estão diante de nós, que nos deixam cegos. Vemos a palha do cisco no olho, vemos os erros dos outros, mas os nossos enxergamos muito pouco. É um sinal de que pouco nos conhecemos, ou realmente pouco trabalhamos para nos conhecer como precisamos e devemos ser conhecidos. Quando não julgamos, não fofocamos, nem falamos mal da vida dos outros, quando não julgamos ou não nos colocamos no lugar do outro, não vamos formar preconceitos a respeito da vida de ninguém. Quem quer seguir Jesus, aprende com ele a mais amar e cuidar do outro do que julgar e condená-lo. Então, essa reflexão é uma reflexão que nos marca demais, né? Nos ensina muitas coisas. Então, por que eu quis trazer esse tema? Porque é um tema que ele serve tanto para mim, né, que sou pecadora e estou longe da perfeição, e para todos nós que somos cristãos e que só temos a aprender mais sobre o amor de Deus e sobre amar o nosso próximo, porque o amor, ele é o principal sentimento que Deus exige de nós. A lei, ela se resume no amor. Então, só aí a gente já percebe que o amor, ele é o primordial, ele é o sentimento mais puro e é o que nós devemos ter no nosso coração, porque se nós tivermos o amor, o resto tudo vem junto no pacote. Então, ele só exige isso de nós. Deus, ele nos revela cada coisa para justamente nos ajudar. Então, que nós possamos pedir a ajuda de Deus para que ele venha nos ajudar a falar as coisas certas e amar mais os nossos irmãos e a ele também. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e peço perdão se eu tiver pegado pesado, que às vezes não é nem o que a gente fala, é a forma que a gente fala que acaba magoando, mas não foi minha intenção. Eu quis trazer esse tema justamente para nós aprendermos juntos, porque esse é um tema que todos nós temos a aprender, não tem um que fique isento disso, né? Então, eu peço perdão a todos e agradeço a oportunidade.